Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu vou falar sobre a Alibaba. Eu vou começar analisando a empresa do Alibaba. O Alibaba foi uma empresa fundada em 1999 e desde então aí tem um crescimento absurdo lá na China. Tem um mercado consumidor muito grande. E primeiro, antes de analisar os números, eu queria mostrar os negócios que a Alibaba possui hoje. Ela tem diversos, segmentos que ela atua, tanto em pequenos negócios, quanto e-commerce grande e também de distribuição. Tem a parte logística aqui com a Cainiao. Tem também soluções de cloud computing pelo Alibaba Cloud. Então também vou trazer uma comparação com os pares e quanto que a Alibaba está valendo hoje. Então a Alibaba não é só um e-commerce, ela tem diversos negócios importantes que a gente tem que analisar. Primeiro eu gostaria de mostrar o balanço da empresa, como sempre eu mostro nos vídeos, e o resultado. Então a gente tem aqui o resultado da empresa no trimestre que terminou em setembro, o último trimestre divulgado. A gente vê aqui que a empresa ela tem uma receita de 31 bilhões de dólares em 2021, naquele trimestre, teve um custo de receita de 20 bilhões de dólares. E aqui tem também uma perda de 1,7 bilhões de dólares em receitas, resultados de investimentos, E a gente vai ver que no final aqui ela teve um lucro de aproximadamente 524 milhões de dólares, o que foi bem abaixo do trimestre do ano anterior, Se a gente puxar aqui, foi de 26 milhões de renminbi, que é a moeda deles, E que aqui não está convertindo em dólar, mas a gente vê que teve uma queda aqui de 26 milhões de renminbi para 3,3 milhões. E isso convertido dá 524 milhões de dólares. Então a gente vê que a empresa ela teve aqui um lucro por ação de 0,04. Hoje a empresa está cotada a 121 dólares, dá mais ou menos aí 17 vezes o lucro, o que ela está valendo hoje por ação. Então não é uma empresa do varejo que está cara, assim, comparado com outras empresas varejistas que eu vou mostrar. Outro ponto importante é analisar aqui no balanço os ativos e passivos da empresa. Hoje a empresa tem de ativo circulante 643 milhões de renminbis, que é a moeda deles, e tem um ativo total de 1,6 trilhões de renminbi, que por aí deve ser perto de 1 bilhão de dólares, tá? Não sei mais ou menos quanto seria a conversão, vai ter que estudar a fundo, mas 1,6 trilhões de renminbi é bastante, tá? A gente vê aqui que o passivo circulante hoje da empresa é de 377 milhões, o que significa que a empresa tem 2 vezes o ativo circulante em relação ao passivo circulante, ou seja, a empresa tem como pagar as obrigações de curto prazo, tem bastante liquidez aí. E a gente vê que o total de passivo é de 606 milhões. Então, 606 milhões contra 1 trilhão e meio tem realmente aí uma grande diferença. A empresa tem um patrimônio líquido muito alto. A gente vai ver aqui, Total Equity, que seria o patrimônio total da empresa de 1 trilhão de renminbi. Vamos analisar esse patrimônio líquido, tá? A gente vê que ele é composto de 394 milhões de renminbi. Isso aqui é o capital social, Additional Paid in Capital. Então aqui a empresa tem isso em capital social. Vai ter uma reserva estatutária de 7,3 bilhões de renminbi. Aqui na verdade é 394 bilhões, tá? Não milhões, do capital social. A gente vai ter aqui lucros retidos na ordem de 554 bilhões de renminbi. Isso aqui pode ser convertido em capital social e ter alguma, digamos assim, alguma bonificação para o acionista, que gera valor, ou pode também ser distribuído via dividendos, o que eu acho difícil porque o Alibaba ele quer crescer, quer aumentar o seu e-commerce de forma global, então eu acredito que esses lucros retidos serão reinvestidos na própria empresa.
tá? E aí gera um equity total, patrimônio líquido de 1 trilhão de RMB. E aqui o total então de passivo e patrimônio líquido dá 1,6 trilhões de RMB. Vamos analisar agora o caixa da empresa. Então hoje a empresa ela teve aqui um caixa operacional, né, das suas atividades gerado de 5,5 trilhões de dólares, tá? Desses 5,5 trilhões foram usados 4,6 trilhões em atividades de investimento, tá? E a gente vai ver também que teve um caixa usado aqui em atividades de financiamento em 3,6 trilhões de dólares. A gente vai ver aqui que no final a empresa ela teve uma redução do caixa na ordem de 2,7 trilhões de dólares. A empresa já teve uma redução ali em 2020, se a gente analisar aqui, e aumentou essa redução de caixa para 17 trilhões de RMB, quase o dobro. Mas aí no próprio resultado a empresa explica que eles usaram bastante caixa para investir em atividades do Taobao, que são focado em marketplace de pequenos negócios e pessoas físicas, e também investiram bastante aí na parte de cloud computing. Então, por isso que a empresa queimou caixa, mas ela tem bastante aí reserva de lucro. Então, o Alibaba está expandindo outros negócios e não só o Alibaba.com. E aqui a gente vê, ó, a empresa começou o trimestre lá em julho, mais ou menos, né, com 51 trilhões de dólares e agora está com 48 trilhões de dólares em caixa. Então, a empresa tem muito dinheiro ali para poder continuar operando tranquilamente. Então, agora que a gente analisou o balanço, a gente tem uma visão mais clara da empresa em relação à sua ação. Então, hoje a gente está vendo aqui no dia 6 de janeiro, a empresa fechou no dia 5 a 121 dólares e agora no pré-market está 123,85 dólares. Nas estatísticas do Yahoo Finance, a gente pode ver que a empresa está com um market cap, ou seja, um valor de mercado de 337 bilhões de dólares. Está com um preço sobre lucro atual de 17,5 vezes, tá? E um forward PE, que é um preço sobre lucro do ano estimado, né, de 12 vezes. Então, para uma empresa varejista, isso é muito barato, tá? Porque normalmente uma empresa varejista de crescimento sempre é cotada a mais de 100 vezes o lucro. A gente vê também que a empresa tem uma margem bruta de 15% aqui e uma margem operacional de 13%, que também não é ruim, e tem um ROI, né, de 11% e um ROA de 4,2%. É normal de empresas do segmento de varejo e de tecnologia também terem return on equity um pouco abaixo dos 15% e um ROA ali na faixa de 4 a 6%. Então, acredito que também está bem estimado isso. Analisando o gráfico aqui nos últimos 5 anos, a gente vê que a empresa ela teve uma queda bem forte, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, de um ano para cá, a gente vê que a empresa saiu de 265 dólares até 121, quase uma queda aí pela metade, né? Até mais, quase. E a gente vê que nos 5 anos ela teve um crescimento quase de 20% em relação ao seu preço há 5 anos atrás. E olhando o preço máximo, então, desde 2014, a empresa apresenta praticamente 40% de valorização, mas chegou aí a quase triplicar o capital de quem entrou naquele momento, tá? Por que então a empresa caiu bastante? A minha visão para o Alibaba, tá? Eu acredito que o Alibaba está com preço justo, tá? Eu não gosto muito de empresa acima de um PA ratio de 20 vezes, né? Mas por conta da nossa varejista chinesa, ela acaba tendo um preço sobre lucro abaixo, tá? Além disso, a gente está tendo aí aumento de inflação no mundo inteiro, que vai causar, em algum momento, um aumento de juros globalmente. E isso acaba afetando o varejo no mundo inteiro. Então, por isso que talvez o mercado esteja antecipando essa queda na receita do Alibaba e do e-commerce em geral, tá?
Agora, analisando com outros pares, a gente vê aqui, por exemplo, a Amazon, que é uma empresa muito parecida com a Alibaba, mas é americana, a gente vê que ela já está cotada a 64 vezes o lucro e vale 1,6 trilhões de dólares, quase 5 vezes mais do que o Alibaba. Isso porque a gente está falando de um mercado americano, que tem uma democracia, então tudo isso acaba levando o Alibaba a estar a um preço abaixo dos seus pares mundiais. Tá? Além disso, o cloud computing do Alibaba ainda é muito novo em relação ao Amazon Web Services, por exemplo. Então, pode ser que a empresa tenha um potencial de ganho, mas por conta desse risco país que a gente fala, né, na China, a empresa pode ficar barata por muito tempo. A gente tem exemplos aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma empresa estatal que sempre está barato, a Petrobras também. Não necessariamente ativos baratos vão subir, eles podem ficar baratos sempre. E isso você que é investidor precisa analisar bem. E eu acho que esse movimento de inflação global e taxa de juros sendo elevadas no futuro tende a impactar sim a empresa. Tá? Então, essa é a minha opinião sobre a Alibaba. Não é nenhuma recomendação de investimento, você precisa analisar bem o caso, mas eu acho que comprando a empresa você não tem como perder muito, porque ela já está bem descontada aí em relação aos seus pares mundiais, mas lembrando que não é nenhuma recomendação, sempre pode cair mais, né? A gente vê em casos aqui no Brasil. Então, se você gostou do vídeo, dá o like, por favor. Se inscreva no canal para não perder os outros vídeos, tá? É muito importante que você acompanhe o canal para saber de novas empresas que eu vou trazer aqui, são de resultados, análise de balanço, tá? E deixa nos comentários qual empresa você quer que eu analise, tá? E se você quer se aprofundar mais, a gente tem um clube de assinatura do canal, o link está na descrição, você pode participar e eu tiro dúvidas lá com todo mundo, tá? Muito obrigado então e até o próximo vídeo.